bem-vindos a mais uma aula neste canal. Bem, a aula de hoje é sobre a área de triângulos. Hoje eu vou ensinar o conceito, o que é uma área e como calcular a área de um triângulo, tá? Essa matéria está caindo também no Cancap Matemática São Paulo, segunda série do ensino médio. O que é a área? A área é o que tem dentro de uma figura. Se eu tenho uma área, digamos uma sala de aula, uma sala de estar, ela é um formato de um quadrado. Eu tenho que calcular o lado vezes o lado. Então eu tenho o seguinte: se essa sala tem 3 metros por 3 metros, vou colocar um Mzinho aqui, 3 metros por 3 metros, eu tenho 3 por 3. Como que eu calculo? Sempre vai ser a fórmula base vezes altura. Ou também pode ser lado vezes lado. No quadrado é lado vezes lado, no retângulo vira base vezes altura, tá? Então, eu vou falar sempre como base vezes altura para associar. Então, base vezes altura. Eu tenho 3 vezes 3. Qual é a minha base? O que está embaixo. O que está embaixo é a minha base, onde eu estou pisando. Qual é a altura? O tamanho, o que está em pé, tá? Então, eu tenho 3 por 3. Eu tenho assim, ó, 3 vezes 3. Por que 3 vezes 3? Porque é base vezes altura. 3 vezes 3 dá 9. Se eu tenho metros vezes metros, eu tenho metros quadrados. Então, isso daqui quer dizer o seguinte, que quando eu tenho multiplicação 3m vezes 3m, eu tenho 3 vezes 3, eu estou falando que dá 9. M vezes M seria letra vezes letra, dá letra ao quadrado. Então, sempre que eu calcular a área, não importa se é metros, centímetros, milímetros, sempre vai ter que ter o quadrado em cima. Então, sempre vai ter o 2zinho na unidade de medida, tá? Então, fazendo isso, se eu tivesse um quadrado de 6 por 6, eu teria que fazer 6 vezes 6. 6 vezes 6, eu tenho 36. Metros vezes metros, eu tenho 36 metros ao quadrado, tá? Então, entendendo isso é importante, porque é o principal para calcular o quadrado, base vezes altura. Lembra que eu falei lá no início que para calcular a área, contar quadradinhos, 3 vezes 3, como eu tinha dito, dá 9, não dá? Olha que legal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 9 quadradinhos, porque é um quadrado de 3 por 3. Então é isso, é contar quadradinhos. Quantos quadrados tem na figura? No triângulo não tem como colocar quadradinhos por causa desse bico. Esse quadrado aqui é inexistente. A gente faz o seguinte: imagina que ele está completo. Vamos fazer assim, ó. Imaginar que ele está completo. Pontilhei aqui, ele virou um quadrado. Aqui eu tenho 6 vezes 8, certo? Base é 6 vezes 8, que é a altura. Porque a fórmula sempre vai ser base vezes altura. Esse B é de base, H é de altura, tá? Então, 6 vezes 8 dá 48. Só que eu tenho o seguinte: como eu não consigo colocar quadradinho aqui, porque tem um bico, esse pedacinho aqui não conta, esse pedacinho aqui não conta, o que eu faço? Eu divido por 2. Porque eu só quero essa metade aqui não. Então, se eu dividir por 2, 48 dividido por 2 dá 24. Então, eu teria 24 o quê? Se fosse metros, aqui tivesse um Mzinho de metros, seria 24 metros quadrados. Se fosse centímetros, centímetros quadrados. Milímetros, milímetros quadrados. Sempre com o quadrado em cima, tá? Ao quadrado.
Então, para calcular a área do triângulo, sempre vai ser base vezes altura dividido por 2, porque a gente não consegue colocar quadradinhos no bico, tá? Reparem o seguinte, aqui minha base é 6, minha altura é 8. Tem um ângulo reto, então essa é a altura, porque eu não posso medir. Vocês podem perguntar, por que não usa o 10? O 10 aqui tá só por estar. A gente não está calculando hipotenusa, não está calculando nada, a gente está calculando a área. Então esse 10 aqui não é tão útil, a gente não precisa dele, por quê? A gente tem a informação da base, que é o 6, e tem a informação da altura, que é o 8, tá? Então eu vou fazer 6 vezes 8 e dividir por 2. E outra, aqui é o ângulo reto, então eu sei que é a minha altura por causa do ângulo reto. Eu não calculo, quando eu vou no médico ou numa farmácia, eu não calculo minha altura de lado, eu calculo ela reta. Então eu tenho que estar reto para calcular minha altura, tá? Então eu não posso calcular quem está de lado. Então vamos lá. Esse daqui, Jennifer, não tem informação daqui, não tem informação daqui, só tem esse 5 aqui dentro. Olha o ângulo reto. Então a altura está aqui, ó. Eu estou vendo a altura, o ângulo reto está aqui. Eu não vou precisar medir esse lado porque ele está deitado, não é minha altura deitada. E nem esse lado porque também está deitado. Eu tenho que medir o que está em pé, o reto. Então eu tenho o seguinte, 6 vezes 5. Base vezes altura. Então é base vezes altura dividido por 2, não é? Isso vira o quê? 6 vezes 5 dividido por 2. 6 vezes 5 dá 30. 30 dividido para 2 vira 15. Então a área é igual a 15, tá? Então é o seguinte, se fosse centímetros, tenho 5 centímetros de altura e 6 centímetros de base, de largura. Eu tenho o seguinte, eu tenho 15 centímetros ao quadrado. Então vamos lá. Esse daqui tá bem parecido. O que mudou dele? Ele estava em pé, agora ele deitou, ficou cansado, ficou de lado. Posso usar esse daqui? Não, eu não posso medir a altura deitado, eu tenho que achar quem está em pé. Quem está em pé? O 8 nesse caso. Por quê? Porque ele está com o ângulo reto. Olha sempre para o ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Então eu tenho o seguinte, base vezes a altura dividido por 2, certo? Igual. Quem é minha base? Minha base é aqui, ó, o cara maior, que está embaixo. Então o que está embaixo é o 16. 16 vezes 8, dividido para 2. Olha que legal nesse caso. Eu posso fazer 16 vezes 8, dividido para 2, ou eu posso dividir esse 16 por 2, que aí eu vou simplificar. Eu sei a tabuada do 8, não a tabuada do 16. Tabuada do 8, se eu simplificar isso daqui, vai ficar assim, ó, 8 vezes 8. 8 vezes 8, eu sei que é 64, tá? Então, a área dessa figura, desse triângulo, é 64. 64 o quê? Se aqui estivesse falando que era milímetros, mm, seria 64 milímetros ao quadrado, tá? Essa tá mais simples do que parece, é só observar ela. Como que a gente faz? Olha minha base. O bico pode ser base? Não pode ser, porque se eu for colocar a pirâmide de bico, ela vai cair. Então não pode ser a base. Então a base é o lado maior, é o que está aqui, ó. Então eu tenho minha base 6. E minha altura? Eu posso medir essa altura aqui? Não, porque ela está de lado. Eu não posso medir a altura de lado, eu tenho que medir a altura em pé. Então como que a gente faz? Olha ela, ele não está vindo da pontinha até o final, então ele está falando que a altura é de 15. Então eu tenho 6 vezes 15 dividido para 2, que dá 90 dividido para 2, 90 dividido para 2 dá 45. Então minha área é de 45. 45 o quê? Se eu estivesse falando assim, ó, que esse 15 está falando quilômetros e esse 6 está falando quilômetros,
eu tenho o seguinte, eu tenho 45 quilômetros ao quadrado. Sempre que eu tiver a unidade de medida vezes unidade de medida, eu tenho a unidade de medida ao quadrado, tá? Então, se eu tiver centímetros, centímetros quadrados. Se eu tiver milímetros, milímetros quadrados. Se eu tiver metros, metros quadrados. Se eu tiver quilômetros, quilômetros quadrados. Ou quilômetros ao quadrado. Aí é a especificação, tá? Então, é isso que está caindo no Khan Academy. Espero que todos tenham entendido. Essa aula também não é só para o Khan, mas também para quem está fazendo concurso, quem está querendo estudar sobre a área de figuras geométricas. Tá aí, fechou? Então vamos com uma revisão. Como que eu calculo a área do triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Por que por 2? Porque eu não consigo colocar quadradinho dentro. O cálculo de área é quantas vezes eu consigo colocar quadradinhos ali dentro, tá? Então é isso. Espero que tenham entendido. Quem não entendeu, comentem embaixo que eu explico para ajudar. Fechou? Até a próxima.